Antes de começarmos essa historinha, se inscreva no canal e dê um joinha. Título: O Laço. Autora: Mônica Martins. Ilustrações: de Sandra Ronca. Voz: Marlete França. Editora: MoMA. Era uma vez um menino. Ele gostava muito de observar as coisas. Andava e observava, observava e crescia. De tanto observar, cresceu e envelheceu. Era uma vez um homem. O homem era muito calado e observador. Ele era artista, inventor, inventava laços, laços grandes, laços pequenos, laços frouxos, laços apertados. Um dia, ele tornou-se avô. Ser avô era muito bom. O avô tinha sido menino. Ser menino era muito bom. Por não ter esquecido como era bom ser menino, é que ele cresceu, envelheceu e foi um ótimo avô. Pedrinho era um menino de 8 anos, observador e perguntador. Ficava vendo seu avô Gabriel no ateliê. O ateliê do avô Gabriel não tinha paredes, nem portas e janelas, telhado nem pensar. O ateliê do avô Gabriel era assim, em cima da terra, embaixo do céu. Só precisava de uma tesoura, de fitas coloridas e do avô. O ateliê do avô Gabriel cabia numa caixa de papelão, encapada de papel azul. Pedro ficava lá, xeretando, observando, aprendendo. Observava e perguntava. E foi assim, de supetão, que perguntou: Vô, por que a gente morre? Vô Gabriel olhou para Pedrinho, olhou para a caixa de papelão, pensou. Olhou o céu, viu o sol e respondeu: Pedro, você já viu o céu hoje? Pedrinho, curioso, respondeu com outra pergunta: Por que a gente acaba? A vida é um laço, Pedro. Mas o menino não se aquietou. Vô, eu tô querendo saber da morte. Vô Gabriel olhou para Pedro, sorriu e continuou. Vê essa fita? Ela é a vida. Dentro da fita cabem muitos laços. Os laços unem. O segredo da vida e da arte é fazer laços sem nós. O nó é um inimigo do laço. Aperta o laço, amassa a fita. Ao contrário do nó, o laço é como um abraço. Abraçamos pela vida fora muitas pessoas, muitas conquistas. Que bom se a vida fosse só abraços. Mas às vezes, no meio da fita tem um nó. A vida, Pedro, é isso: laços e nós. Uns frouxos, outros apertados. Às vezes, o nó é muito difícil. O nó mais difícil da vida é conhecido como nó cego. Quando temos um nó cego na vida, é melhor cortar a fita. O que acontece quando cortamos a fita, Pedro? O avô, com a tesoura na mão, cortou a fita. Pedro olhou, observou bem e só depois respondeu: Ela se divide em duas. O avô sorriu. Isso mesmo! A morte não é um fim, Pedro. Quando eu corto a fita,
Eu não destruo a fita, apenas a separo da sua outra parte. Pedro observou as fitas na caixa. Nunca havia tido tanta vontade de aprender a fazer laços. Abraçou seu avô como nunca lhe havia ocorrido abraçar. Passaram o resto da tarde ali, fazendo laços. Laços de todas as cores e tamanhos, laços sem nós, laços possíveis de serem refeitos. Pedro tinha 16 anos quando seu avô adoeceu. Percebeu em si o primeiro grande nó de sua fita. Engoliu em seco. O avô fez-lhe presente a velha caixa de papelão, suja de tanto ser manuseada por ele e Pedro. Pedro recebeu a caixa e não disse nada, apenas abraçou o avô. Depois deste dia, vô Gabriel não pôde mais ajudá-lo a fazer laços. Haviam cortado o nó cego. A fita agora tinha duas partes. Uma, vô Gabriel levou consigo. A outra ficou com Pedro. Pedro agora não era mais um menino. No entanto, ainda não estava velho como seu avô. Sabia que o tempo conduzia a fita. Mas a vida continuava como a fita, às vezes juntando e às vezes separando. Mas sempre seria a fita, laços e nós, ora frouxos, ora apertados. Pedro já conhecia alguns nós. Conhecia o nó cego da perda, aquele que nos forçava a cortar a fita, sem hora certa ou marcada para fazê-lo. Mas tinha aprendido com seu avô o maior de todos os laços, o que pode ser refeito sempre, basta só a gente querer.